Let's go. I wake up to a... E aí, Vitor, começando aos pouquinhos, né? Ainda não teve a abertura olímpica oficial, mas já começaram alguns esportes, né? Como que você tem visto aí, qual tem sido a expectativa da organização? O que você tem visto de uma maneira geral, do pouco que já deu para ver? Então, uma pergunta que as pessoas falam muito é: ué, já começaram os jogos? A cerimônia de abertura não é amanhã? Eu falei, sim, a cerimônia é amanhã. Amanhã é que a gente chama de dia zero. Tá? Hoje é o dia -1, véspera da cerimônia de abertura. Ontem foi dia -2. Mas quando que começam os jogos? Você sabe responder? Olha, eu sei que tem jogo já antes da abertura, mas quando que começa a ser exatamente, a gente nunca sei, né? Nunca sabe. Então, os jogos em si começaram ontem, né? Mas você tem fases que antecedem a todo esse período que a gente está vivenciando agora, né? Então, por exemplo, quando acabou a Rio 2016, a Tóquio já tinha sido escolhido para 2020. Então, Tóquio começou entre 2012 e 2014, ou seja, de 6 a 8 anos antes você recebe a sede. Então, para Tóquio receber a sede em 2020, ele começou uma preparação de entrega de toda a documentação de como que seriam os jogos. Então, os 3, 4 países se candidatam a sediar uns Jogos Olímpicos, eles têm que entregar um documento, que é como se fosse uma promessa do que vai ser os Jogos, né, e atender alguns pré-requisitos. Então, o Rio de Janeiro precisou, em 2009, o Rio de Janeiro recebeu, de outubro de 2009, o Rio de Janeiro recebeu o aval de que seria a sede de 2016. Então, em 2007, em 2008, eles estavam uma mini equipe de 6 a 12 pessoas, estavam preparando toda a documentação de como que seriam os jogos no Rio de Janeiro. Então, precisaria ser numa cidade com uma proximidade dos locais de jogos, né? Precisaria ter uma vila olímpica, precisa ter acesso à logística dos atletas para os centros de treinamento, acesso dos atletas para os jogos, precisaria ter uma rede hoteleira que atendessem a família olímpica, que atendessem a imprensa, que atendesse as federações, que atendessem a população, os espectadores. Então, precisa de toda uma infraestrutura de logística, de treino, de hospedagem, de alimentação, para você poder sediar os jogos. Aí, quando você entrega esse projeto, você vai competir com outras 2, 3, 4 países, né? E aí, em outubro de 2009, o Rio de Janeiro venceu para ser a sede de 2016. Aí começa uma segunda fase. Beleza, vencemos. Aí você vai criar um comitê, né? Então, em 2009 para 2010, criou-se o comitê da Rio 2016. A princípio é uma sala, 2 salas, 3 salas, uma equipe reduzida, e aí você vai criando as que a gente chama de áreas funcionais, né? Departamento de logística, de segurança, de credenciamento, né? Então você tem toda uma estrutura que vai estar por trás, né? Os pilares para os jogos, né? E são inúmeras reuniões, e aí as contratações, de quem vai ser cada equipe, quando vão ser essas contratações. É curioso que as pessoas, de forma geral, só começam a ver, pelo menos eu digo também como morador da cidade do Rio, quando as obras começam pela cidade, né? E aqui no Rio, assim, não vou dizer exatamente que foi um caos o período de obras, mas que, digamos, foi um exercício para a mente do carioca, foi, né, Vitor? A cidade em si passa por várias interdições, né?
No caso do Pan-Americano, a gente fez uma via expressa para o ônibus dos atletas, né? Aí, para os Jogos Olímpicos, já fez aquela obra na Estrada do Juá, né? Duplicou ali para facilitar o trânsito e também facilitar a vida dos atletas, porque para eles saírem do recreio na Vila Olímpica, ou era a linha amarela, ou era para a Zona Sul, era para atravessar por São Conrado, né? Então, o Mas eu acho que BRT tiveram várias coisas que... Aí você tem compromissos que o governo federal assume, compromissos que o governo estadual assume e compromissos que a prefeitura assume nessa carta que é entregue, esse documento que é entregue para o Comitê Olímpico Internacional. Mas eu acho até que o incômodo menor, assim, até vi algumas reportagens de moradores e comerciantes da região central ali de Paris, né, perto do Rio Sena, reclamando das interdições por causa da diminuição do comércio, do movimento de pessoas. Mas pensando até como, assim, pelo nosso lado brasileiro, apesar de eu não ser a pessoa mais festeira do mundo, o brasileiro, de uma forma geral, a gente tem que confessar, o carioca. Eu acho que na época do evento, as interdições, as pessoas se incomodam menos, né? O pior, eu acho, o cenário eram as épocas prévias à organização, né? Que era a obra, a infraestrutura pela cidade. Acho que esse foi um grande desafio para o morador do Rio de Janeiro, a parte da obra e infraestrutura. A parte da organização, eu não sei. Posso estar errado, mas eu acho que o brasileiro não reclamaria como o parisiense ali da região central de que está fechando as ruas, não. Eu não conheço a Paris, não conheço a França. Minha esposa já foi, ela falou que é tudo muito próximo, né? Então, imagina a Lagoa Rodrigo de Freitas, que teve as provas de remo, de vela e de remo. Então, você cerca a lagoa, né, para não ter gente nadando, não ter algum tipo de atentado ou até algum tipo de manifestação, que você tem a proteção das marcas. Então, você tem que isolar aquela área, que a gente chama de lockdown. Muita gente só conheceu o termo lockdown com a Covid, com a pandemia. Mas eu conheço o termo lockdown desde 2007, quando a gente teve que selar a instalação, né? Você fecha a instalação, você faz uma varredura, entra a Polícia Federal, entra os cães, né? Então você tira tudo que poderia ser usado como arma ou bomba, né? E aí você sela a instalação, né? No caso, eles tiveram que selar ali o Rio Sena, a Torre Eiffel e várias outras instalações que são muito próximas. Então, você sela um local aqui, sela outro aqui, você deixa uma passagem, ou você já faz uma selagem para virar um complexo grande. Então, eu acredito que, por segurança, eles tenham feito um isolamento mais amplo do que nós conseguimos fazer aqui, por termos algumas instalações separadas, né? Até imagino também, assim, não sei, posso estar equivocado em relação a isso, mas até pela questão também que, às vezes a gente, como brasileiro, a gente não percebe isso, mas a possibilidade de algum atentado terrorista, de caráter terrorista, na França é muito, muito maior. Claro, não que não tivesse aqui no Brasil, né? Mas a possibilidade disso acontecer lá é muito maior, né, Vitor? Imagina. Nos jogos, foram tantos, na Copa do Mundo, o Rio Centro foi um grande complexo de transmissão, que a gente chama de broadcast, né? Então, tinha o hotel ali próximo e toda a imprensa ficava ali, faziam todas as transmissões, as grandes transmissões, além das transmissões locais, ficavam as transmissões grandes ali, o centro de imprensa, né, geral do evento. E ali a gente fazendo uma volta a pé por fora do Rio Centro, você via
5 a 6 geradores, né? E antenas e antenas e antenas de televisão, diversas. Se você quisesse terminar com jogos, né, sem ferir pessoas, por exemplo, você acabava com aqueles geradores, você cortava aquela transmissão. Você ia dar uma impressão muito horrível para o mundo, né, de que, pô, acabou o Rio de Janeiro, acabou o mundo, simplesmente com, sei lá, algumas bombas ou algumas relativamente barato, né, vamos dizer assim, para você acabar com a transmissão, né? São riscos, então aí você coloca um isolamento mais amplo nessa área, né? E aí até a ideia é trazer alguém para falar sobre o gerenciamento de risco, né? Pelo lado da instalação, pelo lado de uma cerimônia de abertura, que é um grande risco você ter uma grande concentração de atletas, uma grande concentração de VIPs, né? A gente tem, como o Luiz Augusto falou, na terça-feira, além dos VIPs, você tem os VVIPs, né? Os Very VIPs, né? Então, no Pan-Americano a gente teve um pouco mais reduzido, né? Por ser só as Américas, mas para a Copa do Mundo você tem chefes de Estado do mundo inteiro, né? Ou de 32 países, né? Sim. E para os Jogos Olímpicos você tem do mundo inteiro, de quase 190 países, né? Se não me engano, chega a ser mais países do que tem na ONU, né? Sim, acho que sim. Então teve o rei da Espanha, teve presidentes de países que não poderiam se cruzar, né? Países territorialmente inimigos que não podiam estar próximos. Então você tem todo o cerimonial para separar essas pessoas, quem entra por um lado, quem entra pelo outro lado, onde senta um, onde senta outro. Então tem muitos. Eu vou tentar trazer uma pessoa que foi chefe de cerimônia também, porque é bem interessante esses bastidores, né? Mas a gente estava falando ali de quando começam os jogos. Então, quando começa o planejamento, tem o planejamento antes de ser candidata, né, de vencer a candidatura. Tem a galera que começa depois, que recebe os eventos, né? Tem a galera que faz os planejamentos, né? Então, no caso ali do futebol, foi 1 ano e meio de trabalho antes dos eventos. Então, eu comecei em maio de 2015, já tinha bastante gente nos outros esportes, eu entrei há 1 ano e meio antes dos Jogos, né? E ali fazendo todo o planejamento, como que vai ser o dia -2, né? Na verdade, não. Quando que as atletas, está rolando o futebol do feminino do Brasil, no dia -1, quando que elas chegaram em Paris? Elas chegaram cerca de 5 dias, 7 dias, 10 dias antes, né? E aí elas chegaram na Vila Olímpica, elas conheceram os quartos, receberam a credencial delas, entraram na Vila Olímpica, elas foram para o centro de treinamento, voltaram almoçaram, dormiram, então fizeram algum passeio. Então tem toda a segurança delas, já tem que estar toda preparada, né, da Vila Olímpica, do centro de treinamento e da área de competição. Então, ontem elas fizeram reconhecimento de campo, né, que a gente chama que é o D-1 para o jogo delas, né? Aí, a véspera do jogo, as duas equipes vão no horário do jogo, né? 30 minutos uma equipe reconhece o campo, 30 minutos a outra equipe reconhece o campo, e entre essa 1 hora de reconhecimento de campo, a gente tem uma reunião com a comissão técnica. Então entra o responsável pela instalação, responsável pelo esporte, um representante da segurança da instalação, segurança da prefeitura, né, corpo de bombeiros,
O pessoal da área de logística tem toda uma reunião, e o esporte, e a FIFA. Né? E aí a gente faz essa reunião e define quem vai jogar com a camisa amarela, quem vai jogar com a camisa vermelha, qual é a cor que o árbitro vai entrar, qual vestiário tal seleção vai ocupar, se é o vestiário 1, vestiário 2. Né? Quando é rodada dupla, são 4 vestiários, então são 2 rodadas de reuniões são feitas. Né? Então, tudo é mapeado com antecedência. Que horas que você vai sair da vila para chegar com 1 hora de antecedência para o jogo. Né? A gente imaginando todo esse terror logístico, esse pesadelo, tem que ser um planejamento muito grande. Let's go. I wake up to a